Como vocês já me conhecem, eu sou o tio Marcos, professor de Geografia do Colégio Monteiro Lobato, e hoje vamos começar mais uma aula de Geografia falando sobre as divisões regionais do Brasil. Nas últimas aulas a gente vem acompanhando a forma de regionalização em várias partes do mundo e mais recentemente iniciamos a regionalização do Brasil. Mostrei para vocês a importância de se regionalizar, por que regionalizar. Falei para vocês que existem várias formas de regionalizar uma mesma região. Falamos também sobre os contrastes que existem nas diferentes regiões. E hoje vamos falar sobre essas divisões especificamente no Brasil, tá bom? Então assim, começamos mais uma aula de geografia, tá? E para iniciar, eu quero apresentar para vocês essa sigla aqui, IBGE. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este órgão, ele é o órgão responsável por fazer qualquer tipo de pesquisa e levantamento que são oficiais para o governo brasileiro. Então, a partir das pesquisas feitas pelo IBGE, nós podemos ter um melhor conhecimento, um maior conhecimento da realidade do nosso país. A renda, o desemprego, a educação. Então, o IBGE ele é fundamental. Além disso, o IBGE ele também foi responsável por promover a principal regionalização do Brasil, que é aquela regionalização, tá, que veremos daqui a pouco, tá certo? Que ela fala justamente sobre as macro-regiões. Pessoal, então entre as várias regionalizações, duas se destacam. Uma, ela é feita pelo IBGE, tá, que nós chamamos ela de macro-regiões, e a outra, ela foi feita por um geógrafo chamado Pedro Pinchas, que essa regionalização nós conhecemos como complexos geoeconômicos ou complexos regionais. Então veremos a diferença entre as duas daqui a pouco, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos iniciar pela regionalização que foi criada pelo IBGE, também conhecida como regionalização político-administrativas e ou macro-regiões. Essa regionalização, ela leva em consideração os aspectos físicos do nosso país. Professor, o que são aspectos físicos? Eu estou falando da vegetação, eu estou falando do clima, do relevo e até mesmo da localização. Vocês devem se recordar que nas últimas aulas eu falei para vocês o seguinte, que em uma mesma região existem características semelhantes. Ou seja, se a gente pegar uma região do Brasil, como por exemplo a região norte, um aspecto marcante é a vegetação daquela região, marcada pela presença da floresta equatorial, que é a floresta amazônica. O Nordeste, por exemplo, pelo clima semiárido e assim por diante. Então, esses aspectos físicos foi com base neles que o IBGE formou a regionalização político-administrativa, que é justamente essa daqui, tá? Aqui é a regionalização promovida pelo IBGE. Perceba que o IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões, que são elas: Nordeste, tá? Que é a região onde a gente vive, onde a gente mora. Aqui está o estado de Alagoas, onde se localiza várias cidades, inclusive Arapiraca, tá? Que é a nossa cidade. Região Sudeste, formada por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A região Norte, que é a maior das regiões, tá? E é formada por 9 estados. A região Centro-Oeste, onde se localiza o Distrito Federal e a nossa capital, Brasília. E a região Sul, que é formada por 3 estados. Então, cada uma dessas regiões apresentam aspectos singulares entre eles. Tudo bem? Falando especificamente do Nordeste, nós vamos entender que o Nordeste ele também promove uma regionalização específica. O Nordeste é dividido em 4 zonas,
que nós chamamos de mesorregiões, que são justamente a zona da mata ou litoral, que é a região que fica próxima ao Oceano Atlântico, tá? O agreste, que é a região onde a gente vive, tá? Onde está localizado Arapiraca, que também a gente chama de zona de transição. É uma zona de passagem entre o clima litorâneo e o clima semiárido, onde está localizado o sertão, que compõe a maior parte do Nordeste, com o clima semiárido. E ainda nós temos aqui o meio norte, que também é uma zona de transição. Aqui nós temos, nessa parte mais ao leste do meio norte, características mais parecidas com o sertão, e do outro lado, no lado oeste, características mais parecidas com a floresta amazônica, que vem logo depois. Essa vegetação é característica pela mata de cocais, onde existem várias palmeiras, como a carnaúba e o babaçu. Então a gente percebe que dentro de uma mesma região existem outras regiões também, cada uma com suas características, tá ok? Bom, além da regionalização feita pelo IBGE, nós também temos uma outra regionalização que eu citei anteriormente, que são os complexos geoeconômicos. Essa regionalização foi criada pelo geógrafo brasileiro Pedro Pinchas, e ele dividiu o Brasil em 3 regiões. Diferente do IBGE, que classificou os aspectos físicos, essa regionalização leva em consideração os aspectos sociais e econômicos do nosso país. E aí ele divide o nosso país em 3 regiões, que é a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, como vocês podem acompanhar nessa próxima imagem aqui. Então aqui está a regionalização feita por Pedro Pinchas, onde nós temos aqui a Amazônia. Essa região é caracterizada pela presença da floresta amazônica, é o principal aspecto que podemos classificar nessa região. Temos aqui o Nordeste, tá? E temos o Centro-Sul, que ele pega a maior parte da região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul do Brasil. A região Centro-Sul, ela é a mais importante economicamente falando, porque é aqui que estão concentradas as maiores cidades, é aqui que estão concentradas a maior quantidade de indústrias. 75% da economia brasileira está concentrada nessa região, principalmente no estado de São Paulo, tá? Então vocês conseguem perceber que uma mesma área pode ser regionalizada de várias formas. Então essas são as 2 principais regionalizações. Pessoal, existem algumas diferenças entre essas 2 regionalizações. Por exemplo, se a gente voltar aqui para a regionalização do IBGE, vocês podem perceber que o IBGE, além de dividir o Brasil em 5 regiões, cada uma dessas regiões estão dentro de cada estado está dentro de uma mesma região, diferente da regionalização feita por Pedro Pinchas, quando, por exemplo, um mesmo estado ele pode se localizar em mais de uma região. Por que isso acontece? Veja só, observem que aqui, esse estado aqui é o estado de Minas Gerais. Ele faz parte da região sudeste do Brasil. Mas se a gente levar em consideração, olha, a maior parte dele está na região Centro-Sul, mas tem uma pequena parte que está na região Nordeste. Gente, isso acontece porque essa região do estado de Minas Gerais, os aspectos físicos dela, como o clima, por exemplo, parece mais com a região Nordeste do que propriamente com a região Centro-Sul. E aí por isso que isso acontece. A mesma coisa acontece com o estado do Maranhão. Se você pegar essa parte leste ou ocidental do estado do Maranhão, está dentro da região Nordeste. Enquanto essa outra parte oriental, aliás, ocidental, perdão, ou oeste, se localiza dentro da região geoeconômica da Amazônia, porque a vegetação aqui tem os aspectos mais parecidos com a Amazônia. Então a gente começa a perceber outros estados, por exemplo, o sul do estado do Mato Grosso, que é uma região mais desenvolvida no sentido industrial e do sentido também da produção agrícola, faz parte do Centro-Sul, enquanto a maior parte está na Amazônia. Vocês devem saber
pela presença da floresta amazônica. O estado do Tocantins é um outro exemplo e assim por diante. Tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá certo? E para ajudar vocês, eu separei algumas atividades para que vocês possam responder. Imagino que vocês devem ter respondido as atividades que eu solicitei na aula passada. E junto a essas, vocês também vão responder as atividades das páginas 30, 32, 34 e 35. Em um momento oportuno, marcaremos uma videoaula para fazer a correção dessas atividades. Tudo bem? Então, pessoal, um abraço em cada um de vocês. Se cuidem e até breve.